Lembrá-lo também que temos o nosso culto da noite com o encerramento da campanha de missões. Também lembrá-lo desta que é a semana de oração. Então você que puder estar conosco, puder vir de segunda a quinta-feira, 8 horas da noite, tá? E semana que vem nós adiamos o nosso almoço missionário. Então vem aqui na semana que vem preparado para almoçar conosco, tá bom? Vai ser bênção para a sua vida, para a igreja e para missões também mundiais. Então, domingo que vem, nosso almoço missionário, tá bom? Atos capítulo 8, nós vamos ler os versos do 26 ao 40. É uma história conhecida em que Filipe, o diácono evangelista, é levado pelo Espírito do Senhor a um local específico para falar com uma pessoa específica, e a gente vai aprender aí algumas lições sobre o evangelista guiado pelo Espírito. Ele é um evangelista do Senhor, inclusive ao final do livro de Atos nós vamos vê-lo novamente com suas filhas que profetizavam, mas ele é alguém que prega o evangelho itinerantemente. Esse é o ministério do evangelista, e nós vamos ver Filipe guiado pelo Espírito Santo, recheadamente aqui do Espírito, para a obra que ele vai fazer. Vamos ler esse texto, acompanhe comigo. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessas escrituras, lhes anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Irmãos, este é Filipe, um homem dedicado ao Senhor, um diácono, que é enviado a pregar o evangelho. E ele vai aonde primeiro? Qual que é o ministério de Filipe? Qual que é a primeira cidade, que é o local em que ele é chamado a pregar como um grande evangelista? Está ainda no capítulo 8, anteriormente ao texto que nós lemos, é Samaria. Filipe prega em Samaria e faz muitos sinais, faz muitos milagres. E você lembra da difícil história de Israel com os samaritanos. Então você sabe também que os samaritanos, eles possuem dificuldades com as escrituras de Israel. Eles creem só nos primeiros livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas aí Filipe vai e anuncia Cristo, e os samaritanos começam a se converter, e o ministério dele é profícuo, é abençoado, é maravilhoso. E aí o Espírito Santo faz algo absurdo. Alguns poderiam dizer algo terrível. O Espírito Santo parece que quer matar o ministério de Filipe. Por quê? Porque ele manda Filipe para o deserto. Essa é a primeira característica aqui. O evangelista guiado pelo Espírito, pode colocar a imagem ali como tema. O evangelista guiado pelo Espírito, ele é levado pelo Espírito a ter um ministério no deserto. Lembre-se disso, o anjo do Senhor falou a Filipe, e manda ele ir
para Jerusalém, ou o caminho que vai de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Antes mesmo de pensar no deserto como uma aplicação às nossas vidas, vale pensar nesse local geográfico mesmo, né? Nesse ponto aí do GPS, que é o caminho que vai de Jerusalém até Gaza. Hoje, este é um caminho de morte. Hoje, esse é um caminho terrível, porque de Jerusalém até Gaza, hoje está vivendo uma grande guerra, né? Teve o ataque do Hamas e depois Israel, em contrapartida contra o Hamas e assim com os palestinos. Portanto, é um caminho de morte, de guerra. Mas há cerca de 2000 anos atrás, um pouco mais, talvez um pouco menos, aliás, Cristo mandou para aquele caminho um evangelista proclamar o evangelho de Jesus, naquele local. Olha que benção. O caminho de morte, que é morte hoje, era um caminho onde alguém ouviu o evangelho, porque o Espírito Santo pode estar em todos os locais, passar em todos os locais. Mas, enfim, para aquele tempo, ele manda Filipe para o deserto, e Filipe vai em obediência ao Espírito. Ele deixa tudo, ele deixa o seu ministério bem sucedido, os seus resultados, o seu grande poder, e vai para o deserto. Talvez, irmãos, nós não temos problemas quando Deus nos chama para ir pregar com grandes maravilhas e a grandes multidões. Mas o evangelista, ele não escolhe onde evangelizar. Ele evangeliza na grande multidão, na grande metrópole que é Samaria, mas ele evangeliza também no deserto. Por quê? Porque o ministério de um evangelista, ou seja, aquele que é chamado por Deus para pregar o evangelho, ele é chamado por Deus. Ele está em obediência. E aí não depende da multidão, não depende do retorno. E eu fico imaginando Felipe ali. Talvez seria eu pensando, Senhor, cadê as pessoas? Né? Por que o Senhor me tirou de lá? Eu perdi de ganhar pessoas para o Senhor. Às vezes a gente fica colocando recursos na nossa cabeça, como se Deus tivesse se convencer a ser assim. A gente diz, olha, Senhor, se o Senhor fizer de tal e tal maneira, as pessoas vão se converter mais. Por que o Senhor não faz tal coisa? Às vezes eu fico imaginando, por que Deus não converte todo mundo, né? Ou não converte os grandes líderes políticos? Aí eles terminam com as guerras e tudo mais. E parece que, às vezes eu oro querendo convencer Deus que esse seria o melhor. Mas o nosso ministério não é nós dizendo para Deus o que Deus deve fazer, e sim Deus dizendo para nós o que nós devemos fazer. Isso é um aprendizado de todo evangelista, de todo líder, de todo mundo que trabalha para Jesus. Eu vou repetir, o seu e o meu ministério não é você dizendo para Deus o que Deus deve fazer, mas é Deus dizendo para você o que você deve fazer, aonde você deve fazer, onde ir e com quem falar. E no caso de Filipe, e eu creio que isso se torna uma metáfora para todos nós, ele vai para o deserto. Por quê? Porque o ministério de um evangelista também é feito no deserto. Eu acho que ir para o deserto é necessário a todos nós. Talvez você diga assim, não, mas esse é um deserto literal, é uma estrada deserta. Mas tem aplicações interessantes para nós. Ele sai da multidão, ele sai dos grandes resultados, ele deixa de falar para todos, e ele vai ficar sozinho. Quando Deus nos leva a ambientes onde nós estamos, de certa maneira, sozinhos, onde os resultados não são como nós queremos, onde as pessoas não ouvem como nós gostaríamos que ouvisse, e às vezes nós estamos falando como se fosse para a parede. Aí, se foi onde Deus nos chamou, Deus está também. Porque a nossa vida espiritual passará por um tempo de obediência a Deus, em que nós teremos que dizer, Senhor, obrigado por estar aqui, mesmo que seja um deserto. A sua vida espiritual se tornará parada, ela não terá crescimento se você não passar pelo deserto. Se você não passar por momentos em que você terá que retroceder, não na fé, né? Mas talvez nos resultados, em que você terá que abaixar a sua, vamos dizer assim, o seu orgulho, e se ver num local de menos ativismo, num local onde você, ao invés de falar, você tem que calar, ao invés de mandar, você tem que obedecer, e no local em que você tem que permanecer na vontade de Deus. Esse é o deserto. E em tudo isso eu vejo Filipe quieto ali, porque ele espera até que alguém passe e até que o Espírito mande. Então ele vai para o deserto, fica quieto, não tem mais gente. E aí tem muita gente hoje fugindo do deserto. Nós costumamos acreditar, desde sempre, mas em nossa geração é pior ainda, em nossa cultura, que Deus só está fazendo quando tem grandes multidões ou grandes resultados.
O deserto, diz um pastor que eu gosto muito, Ricardo Barbosa, que o deserto é essencial à vida espiritual. É essencial você passar por tempos de quietismo, de tranquilidade, de calar, de apenas obedecer, para que você aprenda que a vontade de Deus está lá em Samaria, no meio de um monte de gente, mas também está no deserto. E se você quer servir a Jesus, não importa a multidão ou a falta dela, o que importa é estar no centro da vontade de Deus. Você está obedecendo a Deus? Você está ouvindo Ele, está fazendo aquilo que Ele quer? A segunda característica aqui, muito próxima, é que ali não havia sinais. Você não vai ver Felipe fazendo sinais ao pregar para o eunuco, e nem mesmo ali esperando, mas você vê Felipe fazendo sinais em Samaria. Você vê ele curando pessoas, gente, que coisa absurda. Ele estava curando pessoas, estava expulsando demônios, estava pregando sobre Jesus, mas agora ele chega num tempo sem sinais. Você já deve ter passado por isso também, porque todos nós somos levados a este tempo. Normalmente, quando nós nos convertemos, tem vários sinais ou várias coisas que Deus faz como uma espécie de confirmação ao nosso coração. Você ora, a coisa acontece, parece que a presença de Deus flui mais do seu coração. Eu costumo dizer que quando eu estava começando a estudar a Bíblia, era engraçado, eu abria a Bíblia e era sempre um texto lindo e maravilhoso. Aí chega um tempo que você abre a Bíblia, parece que é só genealogia, você fala, Senhor, não estou entendendo, revela, Senhor, o que tem Matusalém aqui para a minha vida, Pai? Não, simplesmente esses sinais tão rápidos que vêm, Deus começa a retirar. Deus começa a retirar. Por quê, irmãos? Porque é tal como uma planta que está ali no solo, que quando falta água, a raiz tem que ficar mais profunda. Por que quando, depois de algum tempo na vida cristã, quando nós oramos, Deus não nos responde na hora? Eu tenho plena convicção de que é para a gente orar mais, que é para a gente orar até ser transformado por Deus. Às vezes para Ele fazer o que a gente precisa, ou às vezes para a gente abandonar aquele desejo. Mas, ser colocado num local sem sinais, sem a grandeza clara, exterior do mover de Deus, é porque Deus está te chamando para confiar nele, para buscá-lo sem esses recursos. Eu me lembro também de um pastor fazendo uma outra aplicação que eu acho maravilhosa. Quando não tem sinais, ou quando nós começamos a ter que buscar mais a Deus, também é para que o nosso orgulho se rebaixe. Por quê? Esse pastor estava dizendo, quando ele era novo convertido, ele orava e parece que Deus falava com ele, ele lia a Bíblia, e ele tinha um grande prazer em ler a Bíblia. Aquilo que nós chamamos de primeiro amor, né? Aquela primeira vontade de buscar a Deus. Mas, logo, depois de talvez um ano, ou menos que isso, dele convertido na igreja, lendo a Bíblia, e lia todo dia, e tinha testemunho, e orava, e Deus falava com ele. Depois de um tempo, ele começou a perceber que com o irmão fulano de tal, que já era mais velho na igreja, o irmão não tinha tanto testemunho. O outro lá que tinha problemas de saúde, problemas na família, não lia tanta Bíblia igual ele, não orava tanto, e ele começou, o orgulho dele começou a crescer. Ele falou assim, olha, eu leio a Bíblia, eu acordo, eu não entendo esse povo, porque eu acordo, eu já tenho vontade de ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia o dia inteiro, eu tenho vontade de orar. Esse povo da igreja é muito frio. Ele disse que depois de um tempo, parece que Deus foi tirando que seria uma espécie de uma graça que Deus dá no início. Ele começou a perceber que era mais pesado orar, que ele não tinha mais tanta vontade de ler a Bíblia assim, que a coisa não fluía mais do jeito que ele imaginava. E muitos de nós pensando assim, Senhor, o que tem de errado na minha vida? Não tem nada, necessariamente. Claro que o pecado pode te tirar da vontade de ler a Bíblia e de buscar a Deus, mas não tem nada de errado os sinais terem saído. É só Deus te chamando para uma vida mais profunda. No caso desse pastor e de todos nós, é Deus também retirando o nosso orgulho. Porque quando nós estamos ativos, firmes, desejando orar, quando você acorda, a primeira coisa que você quer é ler a Bíblia, não é você, é a graça de Deus que está fazendo isso com você. Então não se orgulhe dos outros, se você está recheado de sinal. Não se orgulhe se você está lá em Samaria pregando e está todo mundo se convertendo e tudo mais, porque haverá um tempo sim, em que guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser levado num local deserto, onde não haverá grandes sinais. Por quê? Porque a pergunta não é se tem sinais ou não, se tem pessoas ou não. A pergunta é se eu estou desejando estar na vontade de Deus.
E aí? Agora ele fica ali e logo passa um camarada etíope, um alto funcionário, né, na minha tradução, mordomo-mor, alto funcionário da rainha da Etiópia, portanto um homem de grande importância, para um país que é muito importante. A Etiópia fica na África, foi um grande império, aliás. Então, certamente um homem de muita importância. E, novamente, guiado pelo Espírito, no verso 29 diz que o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te desse carro. Talvez estivesse passando mais gente, se fosse uma estrada em que as pessoas iam e voltavam, de Jerusalém a Gaza ou a outros locais. Mas o Espírito disse para ele chegar junto daquele carro. E ele vai, e aquele homem está lendo, provavelmente em voz alta, o livro do profeta Isaías, né? Que fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Está aqui no verso, deixa eu achar aqui, ó, o verso 32. Como mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E aí Filipe vai ao lado deste homem, vê que ele está lendo um livro, que é a Bíblia. E olha o que Filipe faz, uma boa dica para todos nós, como pessoas que querem falar de Jesus. Filipe poderia ter chegado e dito assim: e aí, você quer ouvir falar de Jesus? E aí, você quer ir para o céu? Você está indo para o inferno, deixa eu falar uma coisa para você. Isso tudo seria verdade e possível. Mas olha o que Filipe diz, é uma perguntinha que virou clássica, né? Entendes o que lês? Entendes o que lês? Eu tenho um livro lá na minha casa, que é um livro de interpretação bíblica. O nome do livro é Entendes o que lês, tirado dessa frase de Filipe, né? Filipe depois interpreta a Bíblia para ele, nós vamos ver. Mas o que eu chamo a atenção aqui? Ele foi provocativo. Então, em terceiro aspecto aqui, o primeiro é no deserto, depois sem sinais, e agora um evangelista, ele provoca. Então ele provocou a reflexão. A igreja de Jesus provoca. Na quinta-feira nós vimos que a igreja é o sal, né? O sal da terra. E uma das características do sal é dar sede, é provocar sede. A igreja, como evangelista, como aquela que fala de Jesus aos outros, e você como um servo de Deus, você é chamado a provocar este mundo. Como assim provocar? Não é para você ser aquele crente chato, não. Eu gosto de brincar. Você pode ser chato e crente, mas crente chato não, tá? O que é isso? Provocar. Você vê que Filipe, ele não chega com a resposta. Ele não chega querendo dizer que ele era o bom. Olha, eu sei, viu? Deixa eu dar uma explicada para você. Não. Você está entendendo o que você está lendo? Você consegue ter ideia do que é isso? O ministério de um evangelista precisa então o quê? Provocar o desejo de conhecer, entender o anseio das pessoas ou o anseio da cultura, ouvir o desejo do coração de cada um. Na verdade, irmãos, nós não somos por vezes evangelistas, nós somos proselitistas na maioria das vezes. Qual que é a diferença disso? Um prosélito, ele não está interessado na pessoa, ele só está interessado em fazer mais um seguidor. Então vamos lá, ó, eu vou jogar tudo que eu tenho na sua cabeça, e aí você se convence aí e vem para mim. Olha, então a Bíblia diz isso e outro diz tal coisa. É verdade? Pode ser verdade. Não estou negando que o que você vai falar para os outros seja verdadeiro. Mas o evangelista, ele enxerga a pessoa. E o ministério evangelístico, ele é levado a partir do contato ou da resposta que Jesus tem com a necessidade daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma visita para alguém, ou a gente ouve alguém falando alguma coisa. A primeira coisa que um evangelista faz é ouvir a necessidade de coração aberto. Eu vou ouvir, eu não vou ficar aqui querendo primeiro dar um monte de resposta, que no final das contas todo mundo sabe. Eu tinha um pastor, aliás, que ele falou uma coisa que me chocou no começo, mas é verdade. Todo mundo sabe que o crente quer que você vá para a igreja dele. Todo mundo sabe. Seus amigos sabem. Quando você começa a falar assim, olha, você está numa conversa, você fala assim, então, mas você sabia que a Bíblia... Pronto, seu amigo já sabe que no final você quer que ele vá para a sua igreja. E é verdade. Me chocou, mas é verdade. É claro que eu quero que todo mundo vá para a igreja, inclusive para a nossa, né? Mas a questão é nós vencermos essa tentação
de querer chegar lá no final só, quando a pessoa chega na nossa igreja, não. E de ouvir a necessidade da pessoa, ouvir. Então a pessoa diz assim, olha, eu não estou entendendo. Aí você pergunta, entende? Você está entendendo o que você está lendo? Foi o que o Felipe fez. Mas essa provocação pode ser feita de outras formas. Meu querido, como é que você está? Como é que está seu coração? Estou vendo que está difícil para você a situação. Estou vendo que você está com uma vida corrida, ou talvez você esteja doente. Como é que você está? E aí a gente ouve, sem querer já dar uma resposta, sabe? Porque às vezes a gente quer implantar uma resposta que a pessoa não está preparada para ouvir. Então a gente ouve, provoca a reflexão, escuta o que vai no coração da pessoa, e aí a gente responde de maneira evangelística. Aí a gente apresenta Jesus para aquela pessoa, para aquela necessidade. Primeiro a gente provoca a sede, e aí no final a gente diz assim, Jesus é a água que mata a tua sede. Foi isso que Felipe fez. Você está entendendo o que você está lendo? Ele provocou a sede, e daqui a pouco ele vai matar essa sede, que já é o próximo passo. O que ele faz então? A quarta coisa, Felipe fala das Escrituras, mas em especial, ele encontra Jesus nas Escrituras. Se você pensar que aquele eunuco estava lendo, não toda a Bíblia que nós temos hoje, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Jesus tinha recém morrido e ressuscitado, ido para o céu. Então não tinha Novo Testamento escrito, as coisas estavam acontecendo ainda. Então qual que era a escritura que ele estava lendo? O Antigo Testamento. E aí Filipe tem que pegar o Antigo Testamento e interpretá-lo de uma maneira messiânica. E aí ele pega o Antigo Testamento e apresenta quem? Jesus. O que ele fez foi também o que Jesus fez lá com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra disso? Quando Jesus morre, Jesus já ressuscitou, os discípulos ainda não sabem, eles estão conversando, e aí Jesus vai andando, sem ele saber que é Jesus, e mostra como se cumpre nele as Escrituras. E agora Filipe faz isso também. Filipe mostra como se cumpre em Jesus, a partir de Isaías, porque essa é fácil, né? Essa semana eu estava lendo esse texto, e eu fiz a pergunta para o Isaac, né? Eu falei, olha, tem o texto da Bíblia aqui que está dizendo que ele foi levado como ovelha para o matadouro. De quem que é que está falando? Ele deu a resposta mais fácil que todo crente pode dar. Jesus. Olha que beleza, já sabe, né? Então, a partir desse texto que parece ser fácil, Jesus deu uma ajuda para o Felipe, né? Mas ele foi depois todo o Antigo Testamento mostrando como isso se cumpria em Jesus, porque o ministério de um evangelista, de quem apresenta Jesus para os outros, é encontrar Jesus nas Escrituras todas. Um evangelista, se você quer pregar o evangelho, você não pode ser analfabeto bíblico. Você tem que conhecer das Escrituras, porque o que você vai pregar é Bíblia. Você não vai pregar não vai pregar o coach, a psicologia, sei lá. Não, você vai pregar Jesus. Então você tem que estudar a Bíblia e saber onde tem Jesus na Bíblia. Foi isso que Filipe fez. Ele apresentou Jesus. E Jesus fez o resto. Isso que é engraçado, né? Diz o Spurgeon que a Bíblia, a palavra de Deus, é tal como um leão. Você não precisa defender o leão, é só você abrir a jaula. Deixa que faz o resto. Apresenta Jesus. Mostra Jesus nas Escrituras. Provoca primeiro, provoca a pessoa. Talvez como Felipe provocou, ou mostrando para as pessoas a sua empatia em ouvir as necessidades. E aí você vai orando, enquanto você estiver ouvindo, você vai orando. Jesus, como que eu coloco o Senhor nessa necessidade? E aí você apresenta Jesus. Este é o nosso desafio, tá bom? Esse é o desafio. É mostrar Jesus nas Escrituras e mostrar Jesus na vida das pessoas. Até porque, vamos fazer um exercício rápido aqui. Quando você se converte, isso já aconteceu em vários irmãos aqui, nas nossas vidas de modo geral. Quando você se converte, você diz assim, hoje eu recebi Jesus. Dia 12 de março de 2000, já falei várias vezes aqui, né? Fez 25 anos, foi quando eu aceitei Jesus. Aí a gente pensa, pô, de agora em diante eu tenho Jesus. Então de agora em diante minha vida está sendo escrita por Jesus. Mas passa um tempo e você começa a ver que Jesus já estava na sua vida antes de você se converter. Você que não estava como um servo dele, mas ele já estava fazendo algumas coisas, não é verdade? Alguns irmãos já contaram testemunhos, por exemplo, de quase ter morrido antes da conversão. Ou de alguém ter falado do evangelho para ele, antes de se converter. Mas por que isso? Porque depois a gente começa a olhar para trás, e a gente vê como Jesus estava lá.
Quer ver? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não merecia ser um servo de Deus, não merecia ser apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele se reconhecia como o maior dos pecadores. Olha, um homem que não merecia nada. Mas ainda assim, ele fala assim, a esse Senhor que desde os meus antepassados eu sirvo. Por quê? Porque pai, mãe, vô e vó dele serviam a Deus. Eram judeus, no caso. Então ele diz, ele olha para a história dele e ele vê. A história até antes dele, né? Opa, eu já servia desde os meus antepassados. Mas e ele? Ele diz que Jesus, desde o ventre da mãe dele, tinha separado ele. E aí, no tempo devido, o chamou. Está lá em Gálatas 1. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está olhando para a história dele antes de se converter. E está dizendo assim, Jesus já estava lá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Olha o que um evangelista, guiado pelo Espírito, faz. Ele vai e conversa com uma pessoa. Ele ouve aquela pessoa. E ele diz assim, Jesus já está aqui. Jesus já está aqui. Você não reconheceu. Você não sabe, mas é Jesus que cuidou de você. Você não entendeu ainda, mas Jesus já está atuando na sua vida de alguma maneira. Olha o que Filipe fez. Filipe apresentou Jesus em todas as Escrituras. E esse é o nosso chamado, apresentar Jesus nas Escrituras. E eu creio também que é aplicar Jesus à vida das pessoas, para que elas entendam que Jesus está trabalhando lá. É claro que essa pessoa vai precisar se converter, essa pessoa vai precisar entregar o coração, mas quem faz isso não é você. Quem faz isso é o próprio Jesus. Todo evangelista é então obediente ao Espírito, conhecedor das Escrituras, apaixonado por Jesus e atento aos necessitados. Vamos ver se você tirou, quanto que você tirou nessa prova aí, do Filipe como um grande evangelista, que é um modelo para nós. Primeiro, obediente ao Espírito. Obediente ao Espírito. Ele prega aonde for. O pastor Ivan, que é pastor ali em Engenheiro Beltrão, estava falando de uma experiência que ele teve com Deus, muito chocante até, né? Ou muito estranha, vamos dizer assim. Ele atende no hospital lá, ele faz capelania, e é algum dia da semana, não sei se vários ou um dia, mas segunda-feira não é, segunda-feira é o dia de folga dele. Ele estava andando de carro na cidade, foi em algum lugar, e ele sentiu no coração de ir no hospital naquele horário. Ele disse, Deus, é minha folga, eu não vou não. Aí ele continuou sentindo, ele falou, não, então eu vou só dar uma passada, só ver se precisa. Hospital pequeno, né, relativamente, as enfermeiras e recepção já conheciam ele. Ele chegou lá e falou, hein, tem alguém aqui para eu orar hoje? Pensou, jogou em alto assim. A pessoa falou, claro, tem um senhor ali, ó. E o senhor está ali. E era uma senhora, na verdade, que estava cuidando do seu pai, que estava acamado há muito tempo, em grande sofrimento. E essa senhora, por isso que eu falei que é meio chocante, né? Meio estranho até. Ela estava pedindo para o pai dela descansar, numa situação assim, né? Terrível. Eu sei que alguns talvez já viram situações assim. E ela lá, ela não conhecia o Evangelho, mas ela dizendo, Deus, manda um pastor, manda um padre, manda alguém para vir aqui, porque alguém precisa orar pelo meu pai, não pode. E aí chega lá, como quem não quer nada, o pastor. Tem alguém aqui para orar? Né? Não quis dizer que sentiu no coração, porque vai que não fosse nada. E aí ele falou, tem sim, ele vai lá e ora por aquele senhor, ora por ela, e aquele senhor, ele vai descansando, e no final ele se entrega, ele morreu depois de algumas horas. Resultado da oração da sua filha, de um pedido a Deus da sua filha. É muito estranho dizer isso, né? Mas ela ouve o Evangelho, e ela diz, o meu pai descansou até que enfim, foram meses, talvez anos acamado, de um nível desesperador, e Deus levou ele lá. No outro dia ele volta lá, e aí ele disse que já estão brincando com ele. Ele falou, pastor, toma cuidado, não ora muito forte não, pelas pessoas, né? Mas vira um testemunho, e aquela mulher sai testemunhando para os outros, foi testemunhando para as pessoas. O pastor veio aqui do nada, ninguém chamou ele, eu não chamei, e ele veio aqui e orou pelo meu pai, que eu estava precisando, estava só falando com Deus. Olha que coisa interessante, né? Que testemunho relativamente simples, de certa maneira, mas em obediência ao Espírito, obediência ao Espírito. O evangelista é obediente ao Espírito. Outra coisa, ele é conhecedor das Escrituras. Então, primeiro, você obedece ao Espírito. Segundo, você conhece as Escrituras. Terceiro, ele é apaixonado por Jesus, porque ele vê Jesus nas Escrituras. E eu aplico aqui, ele também vê Jesus na vida das pessoas. E ele é atento aos necessitados.
O eunuco era rico, então ele não tinha necessidade de social, mas ele tinha necessidade de salvação, que é a maior necessidade de todos. E a quinta coisa que acontece aqui é que ele batizou aquele homem, mediante o testemunho dele. O resultado de um evangelista é o quê? É ganhar gente para Jesus. O evangelista deseja, tem isso no coração. Quem pede para ser batizado é o eunuco, mas Filipe ainda dá um trabalho, porque no verso 37 ele diz: é lícito, se crês de todo coração. Independente de quem era o eunuco, Jesus era mais importante. Aquele eunuco tinha que confessar Jesus. Ele fala assim: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então eu creio. Aí a pregação, a viagem, a conversa levaram ao testemunho de Jesus e levaram à salvação. O resultado de pregar o evangelho é salvar pessoas. Com isso eu não quero dizer, irmãos, que o resultado de pregar o evangelho é salvar pessoas como em Samaria, que tinha muita gente, que tinha muitas coisas. Não, mas é salvar gente. O evangelista, ele ama Jesus e ama os perdidos. E onde tem perdido, tem gente chamada por Jesus para pregar. Ah, é por multidões? É por multidões. Eu me lembro de um homem que pregou, na verdade eu fui pesquisar. Ele pregou para mais de 2 bilhões de pessoas, disse bilhões, que é o Billy Graham, mais de 2 bilhões de pessoas. Ele pregou em toda transmissão de rádio, televisão, tudo. Um ministério fantástico, maior evangelista do século XX. E aquele que pregou para ele, tem um relato. Um dia ele estava fazendo, tinha na época, acho que décadas de 30 ou 40, chamado tendas de avivamento lá nos Estados Unidos, que relembrava avivamentos que tinham passado. Os evangelistas iam pregar em vários locais. E o evangelista, ele sempre anotava, aquele senhor que pregava, sempre anotava quem tinha se convertido. E era um dia de semana, tinha ido pouca gente na tenda do avivamento, e ele anotou assim, poucas pessoas se converteram aqui, ou acho que foi só uma, E ele estava relendo depois esse diário. E o nome daquela uma pessoa que se converteu era o Billy Graham, chamado de Billy Frank pela família dele. Então só um rapaz de 17 anos se converteu. Só um, Que ministério fracassado, Só converteu o Billy Graham. Olha só o que vai acontecer depois, Então não importa, o evangelista, ele ama almas. É 1, é 10, é 50, ele ama falar de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo ama pessoas, o evangelista é guiado pelo Espírito. E este exemplo do Billy Graham serve muito bem aqui por um motivo, irmãos. Ele pregou para a rainha, ou para o mordomo-mor, alto oficial da rainha Candace, da Etiópia. O que tem a ver? É um só. O que você acha que deu mais resultado na história? Pregar para os samaritanos ou pregar para o mordomo da rainha? Aí na história, nós não lemos no Novo Testamento. Isso foge da onde os escritores tinham a história ali que conheciam. O mordomo vai para a rainha, provavelmente foi por causa dele. Ele prega o evangelho, a rainha se converte, a Etiópia se torna cristã. E esse é um grande império africano. E os cristãos coptas são um dos primeiros cristãos que surgem. São cristãos africanos. Eu me lembro que eu estava vendo um vídeo recentemente, um pastor numa universidade, já um senhor, muito estudado, ele está na universidade lá nos Estados Unidos, parece que isso acontece várias vezes. Ele fica lá no pátio da universidade e fica discutindo com os universitários. Um evangelista também. E aí o universitário, imagina, na universidade, eles vêm e fazem um monte de pergunta difícil para ele. Aí eles filmam, colocam na internet, eu acho bem legal. O dia que eu encontrar, eu compartilho com os irmãos para eles vão assistir. Mas perguntam sobre a existência de Deus, sobre várias coisas assim, bem difíceis. E aí vem uma moça e fala assim, esse cristianismo aí é uma coisa errada, porque isso aí é coisa de branco para impor contra os negros, como chama? Imposição cultural, colonialismo. O cristianismo é colonialismo, que é coisa do branco europeu, que foi para a África, que foi para a Ásia, para a América do Sul, impondo isso aí. Aí, isso acontece mesmo, está no vídeo. Está passando um rapaz negro que ganhou uma bolsa de estudo, ele é africano, ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Está passando, ele interrompe aquela conversa, fala, não, peraí, negativo. Nós lá na África fomos cristãos primeiro do que a Europa. O evangelho chegou primeiro na África do que chegou na Europa.
Nós fomos cristãos antes, não é um negócio de branco impondo contra os negros. E como que eles chegaram primeiro na África? Por meio desse eunuco aqui. Foi por aqui que o evangelho chegou antes, inclusive na África, do que em vários outros locais. Então tinha muito mais cristãos na África do que no começo do cristianismo na Europa. Tanto é que grandes homens de Deus são africanos, como por exemplo Agostinho de Hipona, é um africano. Que interessante pensar isso e notar isso, né? Por quê? Porque mediante o testemunho daquele homem, ele é batizado, mas Filipe não sabe o que vai acontecer. Talvez Filipe nunca chegou a saber quantas pessoas se converteram por meio daquele um homem. Mas sabe o que ele fez? Ele foi obediente. Ele pregou o evangelho. Se fosse só aquele homem, já teria valido a pena. Mas a história nos conta que o evangelho frutificou ainda mais por meio daquele alto funcionário da rainha da Etiópia. Qual que é o nosso desafio aqui? O desafio é esse que está na tela. Ser um evangelista, ou seja, alguém que prega o evangelho, guiado pelo Espírito Santo. Mas como que eu sei? Como que eu vou ser guiado? Será que o Espírito vai dizer, vai para cá, vai para lá? Pode ser que ele faça isso com você. Se você sentir no coração de orar no hospital, vai, tá? Sentir no coração de orar por alguém, ora. Mas você não vai viver a vida inteira sentindo no coração. Você obedece com aquilo que Deus já te deu. Aonde você for, obedeça, ouça as demandas, as necessidades e traduza Jesus na vida daquelas pessoas. Apresente Jesus. E que você e eu possamos ser como Filipe, obedientes no deserto, em Samaria, com sinais, sem sinais, mas desejosos de pregar o evangelho de Jesus. E os frutos? Os frutos você deixa para Cristo. Ele sabe frutificar muito mais do que você, do que eu. Você apresenta o evangelho e você espera e vê a graça de Deus acontecendo. Amém? Por isso eu quero orar com você. Talvez você não tenha o dom de evangelista, mas você tem o chamado de evangelizar. Pode ser que você tenha o dom de evangelista também, mas não é para todos. Agora o chamado de evangelizar todos têm. Então eu quero orar te levando a aceitar esse desafio de aonde o Espírito te conduzir, você levar o evangelho de Jesus. Você ouve a demanda, você abre o coração e você apresenta Jesus para a pessoa. E aí com isso eu quero te desafiar a orar por ambientes ou pessoas. Senhor, que eu leve o evangelho lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na família, lá na vizinhança. Ou que eu leve o evangelho para o fulano de tal, para o ciclano, que eu sei que já está precisando. E ao sair daqui, ou quando encontrá-lo, eu já vou apresentar o evangelho de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pela graça do Senhor em estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor nos capacite a sermos obedientes ao Teu Espírito Santo. Se o Espírito falar, que a gente faça. Se o Espírito mandar, que nós obedeçamos. Ah, Deus de amor, em nome de Jesus, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Queremos que há pessoas sedentas como aquele eunuco, sedentas, Senhor, com a necessidade, mesmo sem saber, porque ele nem entendia o que ele lia. E tem gente que está lendo a Bíblia, e tem gente que está buscando em vários locais, e não está entendendo que precisa de Jesus. Mas nós somos amigos dessas pessoas, nós somos parentes, nós somos vizinhos. Então nos ajuda a apresentar o evangelho com amor, com dedicação, com empatia, mas o evangelho que leva à salvação. Ah, Deus, e pedimos que o Senhor frutifique segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, Pai. Eu oro grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém.